Olá, bem-vindo ao Transitando de hoje. Os gases emitidos pelos escapamentos dos veículos possuem poluentes como o monóxido de carbono, o óxido de nitrogênio, enxofre e o dióxido de carbono, que é nocivo ao efeito estufa e altamente prejudicial à saúde humana. No programa de hoje, Marcos Tradi recebe o pesquisador Eliseu Esmanhoto, da Divisão de Meio Ambiente do Instituto Lactec, que é quem monitora a qualidade do ar no estado e tem informações interessantes para nos apresentar. É com você, Marcos Tradi. Olá, sejam todos bem-vindos e obrigado, Thaís. Eliseu Esmanhoto é o responsável pelo projeto de monitoramento da qualidade do ar, feito junto ao Instituto Ambiental do Paraná, que é o nosso IAP, e vai nos explicar detalhes de todo o processo. Eliseu, em linhas gerais, como é feito esse levantamento e em quantos municípios vocês estão presentes? Hoje o Lactec, junto com o Instituto Ambiental do Paraná, o IAP, ele monitora, são 8 estações operando aqui na região metropolitana de Curitiba e 2 fora dessa área, que é Castro e Piraí. O sistema funciona automático, com todo o sistema operando com 16 canais e mandando para uma central que fica no Lactec para emissão de relatórios. Quais são as principais variáveis que vocês avaliam nesse processo de verificação? Você falou que são estações automáticas, não é isso? Isso. Ela funciona 24 horas por dia, mandando resultados a cada 5 minutos para o nosso laboratório. O que ela mede, né? Ela mede todos os parâmetros meteorológicos, direção de vento, velocidade, temperatura, umidade, e os parâmetros químicos, que é NO, o SO2, material particulado tanto total quanto inalável, o ozônio e o NO2. Considerando os poluentes primários, que saem diretamente do escape de carros e diretamente nas chaminés, nós temos o SO2, que vem diretamente do combustível, o NO, que é um composto formado a partir da combustão, e a altas temperaturas a gente vai ter o NO, e o material particulado que vem tanto da ressuspensão das estradas, como também emitido pelo diesel de ônibus e os próprios carros automóveis leves. Essas estações, elas têm sensores específicos. Como é que o ar passando por aí, só nos explica para o telespectador ter ideia de como é que é a coleta. O ar passa por sensores específicos e a partir disso os sensores dão uma caracterização de qualidade, de composição ou de participação desses compostos, é isso? Funciona assim, ela é como se fosse um nariz eletrônico, né? São bombas que sugam ar para cada detetor, cada composto ali tem um detetor específico. São bombas que sugam ar em torno de 1 litro por minuto e ele analisa automaticamente o que está misturado junto com o ar, que seriam as emissões que nós emitimos em todo o nosso processo, né? Você comentou que é uma certa quantidade de ar por unidade de tempo, que é o volume. É um volume que passa pelo equipamento, litro por minuto, volume por tempo. Isso vai se transformar em massa depois, no caso em miligramas metro cúbico de SO2. Tá. O SO2 são os dióxidos de enxofre. Dióxido de enxofre. Isso. Perfeito. Que é o enxofre que está na gasolina, né? Ou no diesel, ou nos combustíveis fósseis. E em função da detecção da concentração dessas quantidades de SO2 ou de outros gases ou de outros poluentes, algumas medidas, obviamente, são tomadas, não é isso? Isso, tem uma política para se fazer isso. A qualidade do ar é o final do processo, né? A melhoria de combustível, a tecnologia dos carros hoje que está bem evoluída, com a vinda da injeção eletrônica, os catalisadores também já melhoraram muito a emissão dos veículos, tanto de pesados como também os leves. É exatamente isso que eu ia perguntar. Qual é a participação percentual, ou em linhas gerais, melhor dizendo, das emissões, que são as emissões dos veículos, relativamente às outras, por exemplo, indústrias, etc. Os veículos têm uma contribuição significativa, eu acredito que talvez fundamentalmente nos grandes centros urbanos ou não? É verdade. Se a gente considerar Curitiba como um centro urbano que não tem muita indústria de grande poder poluidor, Curitiba tem uma emissão estritamente veicular. Então, seriam ônibus e veículos de médio porte, de pequeno porte, né? E considerando também que Curitiba tem o maior número de carros por habitante também. Isso é um problema. Se não fosse a tecnologia embarcada, nós teríamos um problema muito maior, né, de qualidade do ar. E em linhas gerais, no estado, considerando as estações que vocês têm, né, qual é o peso ponderado, se você tem ideia disso, dos veículos sobre
às outras emissões, continua sendo um peso significativo? Curitiba é estritamente veicular. Considerando uma cidade como Araucária, nós já temos um processo mais industrializado. Lá você vê uma característica mais de emissão de fonte fixa, que são as indústrias em geral que emitem todo esse processo. O Paraná tem uma vantagem que desde 2002 tem uma legislação nova para fontes fixas que organizou todo o processo e tivemos uma melhora quantitativa e qualitativa nesse processo. E uma lei pioneira no Brasil também, que deu origem ao próprio CONAMA mudar os padrões também de emissões. Você comentou que essas estações elas estão distribuídas em... São quantas estações? Me desculpe, eu não percebi, não me lembro. São várias estações que já estão com os sensores lá de Isso, aqui em Curitiba são 4 automáticas, né? Uhum. São mais uma que o IAP opera, que é manual. A Araucária são mais 4 e mais uma manual também. Com essa configuração desse cenário, isso pode ser utilizado como uma estação de aviso ou um meio pelo qual alguns avisos podem ser dados em relação ao acréscimo ou à elevação da poluição num determinado local e que providências, mais ou menos, elas são tomadas quando isso acontece. Tá, aqui em Curitiba ainda não estamos para chegar nesse ponto, o nível de atenção, o nível de alerta, né? O monitoramento hoje a qualidade do ar está entre boa e regular 99% do período. 1% chegando a inadequada com alguns parâmetros localizados, falando não só em Curitiba, como em toda a bacia aérea que a gente chama aqui, Curitiba, Araucária e toda a região metropolitana. Né? E é fator preponderante para isso a existência de uma determinada quantidade de área ou uma área específica, uma superfície específica por habitante com a vegetação ou não? A vegetação numa cidade é muito boa, porque ela renova o ar também e deixa mais fresco também. Quanto mais fresco, mais o ar mais úmido, com uma temperatura menor, você tende a ter uma qualidade do ar melhor. Então, o fato de haver grandes áreas com vegetação, né, traz uma condição melhor para o clima, para o ambiente, deixa o ar mais fresco, e isso reduz o problema da poluição. Isso, é isso mesmo. Quanto mais árvores, nós temos uma diminuição da temperatura, uma qualidade do ar. Você promove também uma maior dispersão dos poluentes, sendo ventos dispersando toda essa massa de poluentes que a gente emite aqui. Nós temos um sistema interessante hoje, que foi montado pelo LACTEC junto com o IAP e algumas empresas, que é como ver isso. Né? Tem no site do IAP um portal que você consegue ver de hora a hora qual é a qualidade do ar aqui seria do Paraná. O Paraná todo está inscrito dentro das estações automáticas que estão lá. Lá tem um mapa, com cada bolinha que aparece lá, verde, amarela, ele vai já qualificar o ar para cada parâmetro da legislação. E daqui a pouco nós vamos explicar as diferenças entre os tipos de combustíveis que os veículos usam e qual que você acha que é mais poluente, por exemplo. Vá pensando que a seguir nós responderemos aqui com a ajuda do nosso convidado, que é o Eliseu. Pergunta interessante: quando paramos para abastecer o carro, não levamos o seu potencial de poluição em consideração, não é mesmo? Vamos saber detalhes já já. O LACTEC faz a divulgação do Índice da Qualidade do Ar de Curitiba, região metropolitana da capital e de algumas cidades do interior do estado. O tema central do Transitando de hoje é o monitoramento dos gases poluentes e a contribuição dos veículos para isto. No bloco anterior, nós fizemos um desafio sobre os índices de poluição de cada tipo de combustível. Vocês já refletiram sobre isso? Eu tenho aqui o nosso convidado, que é o Eliseu. E existem diferenças entre o diesel, a gasolina, o álcool e até o gás, o GNV, né, que também é combustível para veículos, nas emissões ou não, Eliseu? Existe sim. Nós temos o diesel, que é um combustível mais forte, usado principalmente no transporte de passageiros e também no transporte de cargas. Ele funciona bem, é um bom combustível, mas o sistema tem que estar regulado. A inspeção veicular seria uma ferramenta bem interessante para poder monitorar todo esse processo. O LACTEC hoje ele faz a homologação de carros novos, né? Tem que estar dentro de um limite da emissão de vários poluentes, para homologar o carro para ser lançado nas ruas. Só que é feito só em carros novos, na maioria do Brasil ainda, né?
Então, após isso, após o ano de garantia, ou após 80 mil quilômetros, a gente já tem uma degradação no sistema, que são o próprio catalisador e o próprio motor em si também acaba degradando. E com isso acaba favorecendo as emissões de vários compostos que vão degradar a qualidade do ar. Nós temos aqui um exemplo claro que nos foi trazido, que é um carro movido a gasolina, né? E quando ele está corretamente regulado, ele libera em média 120 gramas de gás carbônico por quilômetro rodado. Isso equivale a 45 quilos de carvão queimados. É um valor elevado de emissão de poluentes, não é, Eliseu? É verdade, mas é isso que a gente emite. Um carro rodando com 1 litro de gasolina, ele vai realmente emitir CO2. Uma coisa que tem que diferenciar é o que é gás de efeito de estufa e o que é gás poluente, né? Queimando um litro de gasolina, você vai emitir CO2 e água, 99%, e esse 0,1% que sobra são gases poluentes, que são nocivos a nós. Então, o CO2 e o metano, ou os orgânicos nesse meio, favorecem ao aquecimento global. Os poluentes, que seriam o NO, o SO2, e mais o material particulado, eles são prejudiciais à nossa saúde, né? Então, essa diferença é interessante a gente fazer. Esses números que nós apresentamos, eles já são números considerando os veículos que têm o catalisador ou não? É independente. Se for considerar CO2, ele vai emitir a mesma coisa. O catalisador não vai ajudar. Por exemplo, se você queima mal um combustível, você vai formar o CO2 e mais o CO. Está perdendo energia, né? Passando no catalisador, ele forma CO2 novamente, né? Então, o catalisador ele ajuda a não poluir, a não ter compostos mais poluentes no meio. Se nós considerarmos que existem as diferenças que você bem mencionou entre os combustíveis, né, naquilo que diz respeito à emissão de substâncias nocivas, que não CO2 e água, como você comentou, mas e mais de forma paralela, uma questão de consciência, você acredita que um dia nós podemos chegar a um nível de tomar uma decisão de abastecer o veículo com determinado combustível com vistas à redução da poluição ambiental, ou você acha que isso é conto de fadas? É uma pergunta interessante, né? Vai no nosso bolso, né? Uhum. Hoje, eu acho que o Brasil poderia ter seria muito mais avançado no sistema do álcool, né? Nós somos o único país que tem um sistema montado já para usar o álcool como combustível. Se existisse um incentivo financeiro nesse meio, eu acho que o álcool é um produto muito menos poluente também e ele é reciclado, né? Nós teríamos a relação depois do CO2 emitido, teria uma diferença bem interessante aí, por ser um produto reciclado, vem da cana-de-açúcar. Né? Com o advento dos carros injetados com injeção eletrônica, comparados aos carros que eram carburados, né? Esse processo de regulagem de motores, quando o carro é carburado e quando existe a injeção eletrônica, existe alguma diferença? Quer dizer, você teria que manter por mais tempo o carro regulado quando ele tinha o carburador, eu quero dizer, ou a injeção eletrônica, ela se autorregula ou a revisão periódica também é importante? A revisão tem que ser feita, né? Se for considerar entre um sistema carburado e uma injeção eletrônica, em torno de 10% de melhora na queima do processo, além de ganhar uma energia maior. Você tem mais energia no combustível. Ela melhora o rendimento do combustível. Mas, independente, os dois têm que ter manutenção. Manutenção de vela, limpeza de bicos, tudo isso. Se tiver mal regulado, não tem jeito. Vai perder rendimento, vai gastar mais e vai emitir muito mais. E degenera todo o sistema de controle, que é o próprio catalisador. O outro item importante é o óleo do motor. Existe alguma influência, né, nas emissões em função das características do óleo ou de um vazamento? O óleo também tem influência sobre a poluição ambiental? O óleo do cárter, do motor? O óleo, se for considerar o maior volume, é da combustão. O óleo tende a evaporar, né? Evaporar no meio, criando compostos orgânicos voláteis, que são também catalisadores para o próprio ozônio que a gente tem na atmosfera, que é o ozônio que a gente respira, o nosso ozônio que a gente forma aqui na atmosfera, que é um dos grandes problemas de poluição hoje no Brasil e no mundo inteiro aí. Quando você se refere ao fato do óleo ser catalisador do ozônio, para os nossos telespectadores entenderem, qual é o significado disso? Ele piora a situação da camada de ozônio ou não? Não, a camada de ozônio é uma coisa, está lá em cima. Perfeito. E está filtrando a radiação UV, senão a gente aqueceria demais aqui, né?
O ozônio é benéfico lá para cima. Mas aqui na nossa área de respiração, no nosso nariz, o ozônio é um grande oxidante. Então, quando a gente respira, a gente está tendo problemas, vai ter problemas de respiração, respiratórios e mais um monte de outros problemas já considerados pela ciência que provocam todos esses poluentes, né? Então, o ozônio que a gente forma aqui, que é o catalisador na atmosfera, que a gente respira, vindo dos voláteis, é um grande problema que nós temos hoje de poluição do ar. Quer dizer, quando você tem uma queima de óleo, você tem um aumento da concentração de ozônio no ar que nós respiramos e isso traz danos à saúde. Só para o telespectador entender o que é o efeito catalisador do óleo que você falou que queima. Não é nem o queima do óleo, né? É o próprio vapor. Uhum. A gente chama de orgânicos voláteis, né? Que é o vapor da gasolina, o vapor de óleo. Isso na atmosfera, que são concentrações em torno de ppm, não é muito alto, mas isso já ajuda a manter o ozônio em concentrações mais altas na atmosfera. Então, é um monte de fatores que vão acabar degradando a qualidade do ar em curto prazo, né? E nós vamos fazer uma pausa para um breve intervalo. Não desligue, fique aqui conosco na Rede Mercosul, a sua Record News no Paraná. Até que ponto as condições climáticas influenciam para a concentração de poluentes? Vamos saber em instantes. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, os poluentes automotivos também causam danos à vegetação natural e colheitas, contaminação do solo e formação de chuva ácida. O Plano de Controle de Poluição Veicular Paranaense, elaborado em 2011, ainda permanece sem data prevista para ser implantado. E este é o tema que nós vamos tratar agora, Thaís. Nos estados que já fazem a inspeção veicular, a parte ambiental da inspeção veicular, né, a emissão de poluentes foi de fato reduzida ou não foi, Eliseu? O primeiro estado que começou a inspeção veicular aqui foi São Paulo. Teve bons resultados lá, com o monitoramento dos carros já acima de um ano, que já perderam a garantia, então hoje não tinha legislação nenhuma, né? Então é uma melhora considerável. São Paulo, capital. Capital. Isso. Esse processo começou em São Paulo, na capital, e como é que ele está agora em andamento? Teve problemas lá de licitação, acabaram cancelando todo o projeto, né? Hoje estão tentando fazer uma nova licitação para voltar à inspeção. Teve um monte de problemas com a licitação, acabaram fechando o projeto, mas a tendência é voltar em breve tempo. Especificamente em São Paulo, a concentração de veículos é terrível, né? É a maior frota de veículos do país, concentrada, né, numa área relativamente limitada. E, considerando as outras grandes cidades, você acredita que esse processo de inspeção tem uma validade importante para que nós consigamos monitorar bem isso e diminuir os impactos ambientais ou não? Eu acho fundamental. Eu acho que é uma lei que já está atrasada e já deveria estar em vigor em vários estados, né? Hoje, o LACTEC faz a homologação de carros novos, é um dos laboratórios que faz seria a mesma coisa da inspeção veicular de carro usado, só que só para carros novos, né? Esse projeto aqui do Paraná já tem anos que está para ser implantado. Eu acho que vai ser implantado a curto prazo, já está pronto, é só definir alguma maneira de colocar isso e como fazer, né? Como irá fazer. Mas eu acho fundamental para a gente ter uma melhora na qualidade do ar. É uma das mais... depois da ponte fixa, que o Paraná trabalhou bem, a inspeção veicular deveria ser um fator bem importante para se atuar. E se nós considerarmos, Eliseu, as concentrações climáticas, eu não sei se climáticas ou as questões que envolvem o tempo, né, diferenças entre chuva, sol e a concentração de poluentes, existe uma correlação dessas variáveis climáticas com a concentração de poluentes? É diretamente proporcional o aumento da concentração de poluentes com o clima. Em Curitiba a gente vê uma faixa preta aparecendo aqui na região de Araucária, em toda essa área. Aquilo é função de uma grande estiagem, pouca chuva, e o solo fica seco. E aquilo, quando você começa a movimentar a cidade, a ressuspensão de poluentes, principalmente material particulado, é em torno de 25% a 30% a mais na atmosfera.
Então, esse período de seca favorece muito a piora da qualidade do ar. E aquela faixa preta que a gente vê aqui no eixo da cidade aqui. Esse material particulado a que você se refere, ele é resultado da queima do combustível? É um material que você consegue visualizar a olho nu ou não? Geralmente sim. Aquela parte preta, a maior parte é material particulado. Como ele é muito fino, esse é um grande problema, a gente chama de partícula PM10, partículas abaixo de 10 micrômetros, que elas se comportam como um gás, como se fosse um SO2 ou um NO. E isso a gente respira, e o nosso sistema, que é a nossa mata ciliar do nariz, não consegue abater. Isso vai parar no pulmão e acarreta vários problemas de saúde que o mundo inteiro hoje estuda os problemas do particulado fino, abaixo de 10 micrômetros, já caracterizando como doenças respiratórias, que todo mundo já sabe, mas doenças cardíacas, doenças nervosas e entre outros problemas que já está caracterizando como poluição, pela poluição atmosférica. As queimadas têm uma contribuição efetiva para isso, né? Até o simples fato do cidadão juntar o lixo, né? Recolhe o lixo, queima o lixo, ainda existe essa prática de alguma forma. A queima de outras substâncias, o cidadão resolve queimar plástico e etc. Tudo isso, junto com a poluição dos veículos, causa um dano terrível ao ser humano, não é isso? Na realidade, ao ambiente, né? Ao ecossistema de forma geral, né? É verdade. Tudo que se faz fora da norma, a queimada de lixo, a própria queimada da cana, que já está se resolvendo isso com a colheita mecanizada, isso gera um problema muito sério para as cidades que estão próximas a esse sistema, né? Então, as leis vêm para coibir esse processo, né? Então, a consciência do cidadão, que deve seguir as leis, deve se adequar ao lixo, os próprios lixos também, os lixões que já estão acabando, já estão virando aterros sanitários, né? Com uma disposição muito melhor, evitando um problema muito sério de poluição localizada, né, no meio. O fato também de o cidadão, por exemplo, numa rodovia de trânsito muito intensivo, seja no grande centro, seja numa rodovia, que seja, cultivar alimentos, alguma influência existe da poluição, da emissão desses poluentes particulados, etc. e tal, sobre os alimentos, ou você não tem conhecimento disso? Na verdade, esse mesmo ar a gente vai estar respirando, né? Existe um problema? Existe, mas é menos até do que a gente está respirando esse poluente, né? Então, seria um pouco menos irrelevante do processo, menos relevante do que a poluição que a gente respira diretamente pelo nariz, né? Você comentou, eu queria falar um pouquinho sobre isso, que vocês fazem avaliações dos veículos 0 quilômetro, de todos os veículos, ou vocês fazem um trabalho, por exemplo, para as montadoras de verificação das características de emissão desses veículos para efeito de certificação? Hoje a legislação exige que uma parcela da frota nova seja monitorada. Não são todos os carros. Então, se produz lá uma quantidade de carro, uma fração daquilo vai para o laboratório para verificação da norma do meio. Isso é uma norma nacional. E em quantos % dos veículos que chegam, mais ou menos, se você tem esse dado, vocês têm algum tipo de reprovação e eles têm que voltar para fazer adequações? É muito difícil porque a fábrica já sabe disso, né? Então, todo o processo é muito bem feito e um carro voltando, um lote inteiro vai ter que voltar para o processo para refazer todo o sistema de injeção. Então, a fábrica está bem condicionada disso. Então, é muito difícil reprovar um lote desse processo. É muito bem feito. Eu queria agradecer a sua participação no programa. Nós estamos com o nosso tempo já regulamentar encerrado e o espaço fica aberto. Sempre que você tiver alguma novidade, quiser nos trazer aqui no Transitando, vai ser um prazer recebê-los. Eu agradeço a todos pela presença ou pela participação no nosso programa e na semana a gente volta aqui com o Transitando na Rede Mercosul, a sua Record News no Paraná. Até o próximo programa. Lembre-se que para rever o Transitando, você pode acessar o nosso site redemercosul.com.br. Uma ótima semana para você.